Olá, pessoal! Meu nome é Elaine, sou terapeuta em reprogramação emocional e hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre com os exercícios, né? Mais um exercício daquele livro Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks. E esse processo aqui eu fiquei super animada, gente, é bem fácil de fazer e dá para você fazer em qualquer lugar, dá até para você fazer assim quando você estiver dirigindo, sabe? Não precisa estar assim em casa, né? Em um momento tranquilo. Você pode fazer em qualquer lugar. Vamos lá, vamos começar. Gente, lembrando aqui que se você gostar desse vídeo, dá uma curtida nesse vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você quer continuar assistindo os vídeos aqui dessa série de Peça Será Atendido, tem uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se quiser, se inscreva no canal, que eu vou continuar trazendo aqui muitas coisas legais pra gente, tá bom? O nome do processo é realidade virtual. Use esse processo quando você estiver se sentindo bem e quiser praticar uma vibração de permissão. Quando estiver lembrando de uma experiência agradável e quiser prolongar e intensificar a sensação de prazer. E quando tiver um tempo extra e quiser usufruí-lo de maneira prazerosa. A escala de valor de referência emocional atual. O processo de realidade virtual lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração, paixão, entusiasmo, ânsia, felicidade, crença, expectativa positiva, otimismo, esperança, contentamento e até tédio, tá, gente? Até o tédio. Lembre-se de que você vive em um universo vibrátil e todas as coisas são administradas pela lei da atração. Você consegue aquilo em que pensa, queira ou não. Porque quando concentra sua atenção em alguma coisa e se sintoniza com ela de forma vibrátil, a essência vibrátil dessa coisa irá, de alguma forma, começar a surgir em sua experiência de vida. Gente, quando eu li isso aqui, esse parágrafo, eu lembrei de um exercício de uma terapeuta que o nome dela é Evelyn Ross, e ela falou um exercício assim, que quando a gente estiver num pensamento ruim, estiver percebendo que a gente está com uma emoção ruim devido a um pensamento ruim, a gente, assim, pode fazer esse exercício, né? A gente fecha o olho e imagina que esse pensamento ruim, ele tá dentro de um balãozinho daquele de... Sabe quando a gente assiste um quadrinho? Assiste não, quando a gente lê, né? Vai ler uma revista em quadrinho, tipo da Mônica. E aí tem aqueles balãozinhos de quando a pessoa tá só pensando, que fica aqueles balãozinhos menores ligando a cabeça da pessoa até chegar ao balão onde está a ideia. Pois é, você imagina que na sua cabeça está saindo um balãozinho daquele, né, de pensamento. E aí você encapsula esse pensamento que você tem ruim, né, dentro desse balãozinho. E aí você explode o balãozinho e faz ele sumir, sabe? Aí você pode até fazer mesmo assim com as mãos, fazer assim, pof, sabe? Aí empurra ele empurra com as mãos, né? E aí ele explode. Achei bem legal esse exercício, que é um exercício fácil de fazer, mas, né, lembrando que para você conseguir fazer esse tipo de exercício, você tem que estar presente, tem que estar se observando seus próprios pensamentos e tem que estar sabendo que você está se sentindo mal por conta de uma coisa que você pensou, né? Mas eu achei esse exercício bem legal. Pelo processo da realidade, voltando aqui à leitura, gente, é porque eu não avisei nesse vídeo, mas eu faço uns comentários no meio da leitura. Nesse caso aqui dos exercícios, eu estou fazendo os comentários no meio da leitura, mas nos vídeos anteriores que eu estava lendo mesmo, o livro em sequência, né? Eu estava fazendo os comentários no final. E vai tá a playlist aqui na descrição do vídeo para você acompanhar essas outras leituras.
Bom, voltando a ler o livro. Pelo processo da realidade virtual, você intencionalmente ativa uma cena na mente e oferece uma vibração que combina com a cena que ativou. Em geral, as pessoas apresentam a maior parte de sua oferta vibrátil em resposta a coisas, pessoas e condições que observaram. Assim, a vida continua a se desdobrar da mesma forma, sem nenhuma melhora significativa no dia a dia, porque a oferta de pensamento permanece a mesma. Isso aqui é aquele. Agora, Elaine falando, né? Aquele Joe Dispenza, que ele é bem famoso, ele fala muito isso aqui também nos livros dele. Mas o processo de realidade virtual muda isso, fazendo sua vibração se movimentar muito além do ponto em que você se encontra atualmente. Como o universo responde à sua vibração e não ao que você está vivendo agora, coisas incríveis e inéditas podem começar a fluir na sua experiência. Vamos lembrar os 3 passos. 1. Pedir. É fácil, você faz isso o tempo todo. 2. Atender o que é pedido. Não é seu trabalho, a energia essencial faz isso. 3. Permitir. Abrir-se para receber o que pediu. É importante perceber que os passos 1 e 3 são diferentes. Você está sempre pedindo, mas não consegue parar de pedir. Sua tarefa, na verdade, é descobrir uma maneira de abrir-se para receber. Para isso, precisa se alinhar. Como vimos antes, o sinal de alinhamento é dado por suas emoções. Quando você se sente cansado, frustrado, raivoso ou ferido, está fora do alinhamento. Não se culpe nem se acuse quando se surpreender com um pensamento negativo. Você pode usar o processo da escalada da contemplação, que já tem aqui no canal, tá, gente? Que pode ser praticado em qualquer lugar. Mas o processo da realidade virtual vai ajudá-lo da seguinte maneira. Você vai se acostumar a reconhecer rapidamente um pensamento de resistência para então sair dele com facilidade. Deixando o estado de resistência, a lei da atração vai responder você de maneira positiva. Abraham, fale-nos sobre o processo da realidade virtual. No processo da realidade virtual, você vai agir como um diretor de cinema ao filmar uma cena. Para iniciar o processo, deve decidir onde esta cena acontece. Escolha um local que o faça se sentir bem. Pode ser um lugar que visitou, que viu no filme, de quem ouviu falar ou que imaginou. O ambiente é aberto ou fechado? De manhã, de tarde ou de noite? Como está o tempo e a temperatura? Como você está vestido? Quem está com você? Escolha apenas coisas que o agradem, inclusive a pessoa com quem se encontra, caso decida estar acompanhado. Qual o seu estado de espírito? Você está rindo e conversando? Está quieto, apenas contemplando? Estabelecido o cenário, pode imaginar os diálogos. O objetivo desse processo da realidade virtual é fazer você ativar vibrações internas que o coloquem em uma situação que permita seu bem-estar. Não crie nada defeituoso. Na sua realidade virtual, você pode fazer exatamente como quer. Gente, ele falou aqui esse objetivo, né? Mas lendo aqui o processo, eu identifiquei que um dos objetivos também é você focar em outra coisa, sabe? Você tá num momento ali qualquer, percebeu que tá um pensamento não muito legal, mas assim, você tá bem, né? Não tá depressivo e tal, mas você percebeu um pensamento não muito bom, aí você foca em outra coisa, né? Aí você cria uma realidade virtual diferente da que você está vivendo. Não use esse processo para tentar melhorar a sua situação existente, porque na tentativa de consertar alguma coisa, você trará a vibração existente para a sua realidade virtual. Por isso você deve estar bem. Por isso que não é um processo para quando você está com depressão, alguma coisa assim. Ao fazer isso, perderá o poder do processo da realidade virtual. O fundamental é sentir-se bem. Só há uma razão para o bem-estar não inundar em detalhes a sua experiência. Respondendo ao seu desejo. É você estar de mau humor, zangado ou preocupado com alguma coisa. O exercício de realidade virtual vai treiná-lo a sentir-se bem a maior parte do tempo, como acontece com os músculos. Quanto mais praticar, maior o efeito. Incentivamos você a jogar quando estiver dirigindo, parado numa fila, deitado na cama ou no momento de calma. Olha, gente, Elaine falando que você pode, quando você está no ônibus, indo para o trabalho, já imaginar
uma realidade legal para você, entendeu? Criando situações que lhe deem prazer, você ativa uma vibração que realmente lhe fará bem. E com isso, a lei da atração vai combinar com essa vibração. Não há nada mais importante do que você se sentir bem, e nada melhor do que criar imagens para isso. Bom, ele fala aqui, Elaine falando agora, gente, que é para você criar um local lá, um ideal, né? Temperatura e tal. Mas tem uns exercícios que, se eu não me engano, a doutora Tânia fala no canal dela, que é a Academia de Desenvolvimento Pessoal, e ela fala dos Abraham também. Tem uns exercícios lá que ela fala para a pessoa, por exemplo, se você vai se encontrar com uma pessoa ou vai ter que ligar com uma pessoa que você não sabe que vocês não se dão muito bem. Aí você imagina essa conversa acontecendo já e dando tudo bem, assim, você tem que imaginar uma conversa, sabe, muito boa. E aí, eu lendo aqui, quando eu falei a questão do ônibus indo para o trabalho, me veio aqui a ideia de falar que se você sofre por conta do trabalho, né, você acha que o seu local de trabalho não é um local muito bom e tal, aí você já vai meio sofrendo lá no ônibus, você pode imaginar isso, que você vai chegar no seu local de trabalho, vai dar tudo certo, vai ser tudo bom, assim que você vai encontrar pessoas legais, assim, você já pode imaginar o seu trabalho sendo o melhor que ele poderia ser. Isso é uma coisa bem legal também. É claro que pode acontecer de realmente ser, se você vai chegar lá e vai realmente estar tudo bom, pode acontecer, mas às vezes demora um tempo também. Quando eu pegava muito ônibus para ir para a faculdade, aí lá quando eu fazia veterinária, lá em 2006, 2007, eu pegava ônibus cedo e o ônibus ia por um pedaço que eu via muito sol. Assim, eu ficava imaginando ali coisas maravilhosas, assim, que eu estava numa praia, sabe? Gente, eu fazia isso sem nunca nem ter lido nada do Zebra naquela época. E não foi do dia para a noite, mas hoje a minha vida é totalmente diferente, graças a Deus. Hoje eu tenho um carro, né? Aí se eu quiser ir de ônibus eu vou, mas eu não tenho necessidade de ir de ônibus para o trabalho mais, né? Pelo menos hoje. Então é o sinal de que ficar pensando coisas boas, mesmo sabendo que quando eu chegasse, né, poderia não ser aquilo ali que eu estava imaginando, mas eu sempre imaginava coisas maravilhosas, assim, eu olhava o sol, ficava, ai, o sol tá bom para uma praia. Era mais difícil fazer quando tava chuva, né? Porque aqui em Belém, eu moro em Belém do Pará, gente. Aqui em Belém, a gente brinca que só tem duas estações no ano, que né, o inverno e o verão, mas a diferença é que no verão chove todo dia e no inverno chove o dia todo. Então, quando eu ia para a faculdade e estava chovendo, podia ter quase certeza que eu ia sair de casa na chuva e ia voltar na chuva, né? Então era mais complicado fazer esse exercício assim quando estava chovendo, que nossa, né? Enfim, mas eu lembro que eu fazia muito isso quando estava sol. Mas então, continuando a leitura aqui. Temos amigos que se sentem tão bem com a realidade virtual que querem repetir sempre, porque nesse jogo tem absoluto controle de tudo. Todo pensamento que o faz se sentir mal é negativo. Os médicos podem ter diagnosticado ontem um grave problema de saúde e hoje você pode estar dirigindo por uma linda estrada em direção ao melhor dos programas. Na sua fantasia não há vestígio de doença em seu corpo. Se pudesse manter com essa vibração por mais tempo do que mantém a consciência da doença, esta não poderá permanecer no seu corpo. Só está ali porque, de alguma forma, inconscientemente, você escolheu pensamentos cuja vibração combina com a essência da doença. Todo pensamento que você escolhe e que tem uma vibração que sintoniza com a doença faz você se sentir mal. Você sente raiva, frustração, ressentimento, culpa ou medo. Esses pensamentos não lhe fazem bem e você sabe disso, pois se sente mal quando os tem. Assim como dói tocar no fogão muito quente, dói ter pensamentos negativos. Algo que você viveu há muito tempo e que não está ativo em sua vibração, ou uma experiência vivida anteriormente, mas em que você não está pensando agora,
Não tem qualquer peso vibrátil no seu ponto de atração, não mesmo. Por isso, você não precisa se livrar de todos os pensamentos negativos. Às vezes, no convívio com outras pessoas, você ouve, vê ou cheira algo que dispara uma vibração dentro de você, que o faz se sentir mal quando é ativada. Quando isso acontecer, diga: Ah, meu sistema de orientação está funcionando. Alguma coisa negativa foi ativada em mim e não me fez bem. Porque, ao ser ativada, essa vibração provocou uma resistência que está rejeitando o bem-estar que eu sentiria se ela estivesse ausente. Essa é a hora de escolher um pensamento que o faça se sentir melhor. Se você vem praticando a realidade virtual, será muito fácil chegar a esse tipo de pensamento. Se não praticou, quando estiver tomado por um pensamento negativo, não terá nenhum lugar positivo para ir. Terá de esperar o pensamento se extinguir e começa imediatamente a praticar. Outro exemplo do processo de realidade virtual. Quanto mais praticar o processo de realidade virtual, mais você estará praticando a vibração da não resistência. Quanto mais praticar a vibração da não resistência, melhor vai se sentir. Então, naturalmente, as coisas que desejar começarão a fluir facilmente na sua experiência. Se puder, nesse momento exato, feche o livro. Gente, eu não vou fechar o livro porque senão eu vou parar de ler, né? E você escute, né, o que eu vou ler até o final. E aí você pode parar o áudio e pensar. E depois voltar para ouvir o resto, né? Mas ele fala aqui, se você puder, nesse momento exato, feche o livro e imagine uma situação ideal com os detalhes mais agradáveis possíveis. O lugar, a estação do ano, a temperatura, a roupa que está usando, o vento leve que acaricia sua pele, o perfume no ar, a sensação de prazer e vitalidade no seu corpo, a beleza da paisagem e dos sons. Escolha uma pessoa especialmente querida para estar ao seu lado. Veja-a sorrir. Abrace-a, caminhe de mãos dadas com ela, conversem sobre seus planos e sonhos, fique o tempo que desejar. Olha, gente, que maravilha isso, né? Preocupar-se ou emocionar-se. Suas visualizações estão sintonizadas. Alguém nos disse, Abraham, para mim é difícil visualizar. Quando penso em ir para a realidade virtual, ela é apenas um espaço vazio. Eu não sei fazer isso. Nós respondemos: você consegue se lembrar de fatos que aconteceram? Se consegue, pode criar a realidade virtual, porque o passado não está aqui agora. Ao se lembrar dele, você o cria a partir de alguma coisa. Não há, portanto, diferença entre visualização e realidade virtual. É a criação de uma imagem com a intenção específica de lhe dar prazer. Experimente. Praticando a realidade virtual e estimulando sua imaginação, você vai descobrir que o processo é uma maneira agradável de passar o tempo. Vai, sobretudo, perceber que sua vibração numa infinidade de assuntos está mudando. E sua experiência de vida começará a refletir essas melhores sensacionais. Gente, como ele falou aqui, se você tem dificuldade, né, acha que tem dificuldade de realizar um exercício desse, o único jeito de você pular essa dificuldade é treinando. Você tenta uma vez agora, não consigo. Daqui a 2 horas, tenta de novo. Daqui a 5 horas, tenta de novo. Não consigo mais fazer hoje, tenta amanhã. Mas tenta, sabe? Vai treinando, treina, treina, treina e treina, porque só assim que a gente consegue fazer as coisas. Eu digo isso porque, por exemplo, em meditação, eu comecei a meditar em 2016 e a minha intenção em meditar era conseguir dormir melhor, então eu meditava antes de dormir, porque quando eu ia dormir, eu pensava muita coisa, eu ficava com a mente a mil. Então eu acabei, não sei como começou a aparecer coisa de meditação para mim, e eu comecei a procurar meditar. E eu comecei logo com a meditação silenciosa, sem nada, e não meditação guiada, porque hoje em dia eu sei que meditação guiada facilita mais o processo de você aprender a meditar. E naquela época nem consegui dormir ouvindo coisas, eu não conseguia. Não conseguia dormir ouvindo as pessoas falando. Se eu colocasse uma meditação de meia hora,
ia ser muito difícil para mim conseguir dormir. Eu ia passar com certeza aquelas meia hora ouvindo a pessoa falar. E eu ia estar pensando em cima ainda daqueles pensamentos e só ia conseguir dormir depois que o áudio terminasse, quando eu treinasse a meditação sem ouvir nada, a meditação silenciosa. Então foi lá que eu comecei a meditar. Aí o que aconteceu? Teve um período que eu me perdi, parei de meditar, já começava a dormir direto, sem meditar, e aí eu retornei. Faz um tempo que eu estou meditando, aí eu paro, passo tempo sem meditar, mas eu percebo que a minha vida, a minha qualidade de pensamentos, a minha mente é bem melhor quando eu estou meditando direto. Então, o que eu posso falar? Que com o tempo eu fui aprendendo a meditar. E se eu tivesse desistido de meditar logo lá naquele começo, quando a minha mente estava a mil, provavelmente hoje eu não conseguiria meditar. Então, eu posso falar, pessoal, com conhecimento de causa, que você só vai conseguir realizar um bom processo, por exemplo, aqui de realidade virtual, se você treinar. Igual maquiagem, né? Hoje em dia eu consigo fazer um delineado nos meus olhos. Aí eu tenho algumas amigas que falam, eu nem tento, porque eu sei que eu não vou conseguir. Aí eu falei para elas, mas quando eu comecei a treinar isso, eu também não conseguia. E hoje eu só consigo porque eu treinei bastante. Então não tem segredo, gente, é o treino, tá? Você se dispõe aí a treinar por um tempo e aí com certeza você vai conseguir, tá? Tanto esse processo quanto outros processos e exercícios que eles trazem aqui. Então, gente, eu fico por aqui hoje. Muito obrigada por você ter ouvido até aqui. Deixa aí o seu comentário, me conta, você já medita? O que você achou desse processo de realidade virtual? Bem legal, né? Eu achei bem legal e vou fazer com certeza. Tchau, pessoal. Muito obrigada.